qual que é a passagem? Está em Mateus, tá? No capítulo 13, versículo... Cadê o versículo? De 4 a 9, tá? Não sei quem conhece a parábola do semeador, mas ela diz mais ou menos assim. E é Jesus falando, né? Eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu fruto uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, que ouça. É bem legal essa passagem porque Jesus não está falando de semente plantada, né? Ele está falando de semente real mesmo, semente espiritual. E aí nós temos 4 grandes exemplos do mestre, né, ligados a isso. O primeiro deles são as sementes que caem no caminho. E o que acontece com as sementes que caem no caminho? Elas vão lá, crescem um pouquinho, nem crescem, né? Elas caem, as aves fazem o quê? Vão lá e comem. Essas sementes se equivalem muito a quem ouve a palavra do Cristo, e esse é o grande ensinamento. Quem ouve a palavra do Cristo, as palavras de Deus e esse ensinamento da espiritualidade, e está perdido na materialidade, logo desanima e segue a vida. Não tem profundidade no coração, está ainda com o coração duro. A mesma coisa quando as sementes caem na parte pedregosa. Não tem muita profundidade. Ela germina um pouquinho, mas depois de germinar, a gente se desanima, vem as dores, as preocupações, acontece algum percalço no nosso caminho, e aí, o que a gente faz? Abandona. Abandona a nossa fé, abandona esse princípio da espiritualidade e vai para onde? Volta para a nossa vida anterior. E aí tem as sementes que ganham, aliás, que são meio devoradas pelos espinhos. Os espinhos representam aí a materialidade, os nossos sofrimentos da vida material, que engolem a nossa fé. Porque de alguma forma a nossa fé, a nossa espiritualidade, ela não foi firme o suficiente, não foi forte o suficiente. E aí a gente pode desenvolver um pouquinho mais para o âmbito da fé. E foi engolida pelo mundo, pelo dia a dia. E a gente tem muita coisa no dia a dia, né? A gente tem nosso trabalho, a gente tem a nossa vida pessoal, a nossa vida social, a gente tem não sei o quê, a gente tem os nossos desejos, os nossos entretenimentos. A vida ela é cheia de quê? De distrações. Não sei quem contou uma história uma vez, eu acho que foi uma pessoa conhecida, não lembro quem exatamente, mas disse assim, perguntou para o ChatGPT se ele fosse, né, o diabo, o que ele faria para afastar as pessoas da luz, né? Muito louco, né? Perguntar para o ChatGPT. E mais louco ainda... tá vendo? Mais louco ainda é a resposta. Qual foi a resposta? Essa é ótima. A resposta foi a seguinte: eu criaria um monte de distrações. Quem tem distração nessa vida? Quantos serviços de streaming você assina?
quantas playlists, não sei o quê, quanto tempo a gente perde em rede social, quanto tempo a gente perde na internet. Cada hora, cada semana é um filme, é uma série, é não sei o quê. A gente não tem paciência para assistir um filme de 2 horas, mas a gente fica 5 horas assistindo uma série. Não é? A gente... 2 horas, fala, 2 horas de filme? Impossível. Você maratona 3 episódios ali, deu mais do que isso. Mas a gente fica lá. E aí tudo é feito para roubar a nossa atenção. O celular, putz, notificação, vibra e toca. É o WhatsApp aqui, é não sei o que ali, mensagem, para a gente ficar o quê? Conectado no mundo aqui. Então esses são os espinhos que Jesus estava falando. Claro que acho que ele não estava se referindo a esses especificamente, né? Porque toda época tem o seu espinho que afasta e que abafa as sementes da fé, da espiritualidade. E aí nós temos aquele solo que é fértil, que tem profundidade e abraça a semente, e essa semente germina. É o solo que está pronto, é o coração que está pronto. E falando do nosso coração, às vezes é um coração que já está doído. É um coração que vem com uma mediunidade, porque aí ela chama a gente para o dever, porque se a gente não equilibra a nossa mediunidade, acontece o quê? A gente se desequilibra profundamente, então a gente quer a nossa vida, então tá bom, a gente ainda tá meio lá, meio cá, né? Não estamos 100% convencidos de que a espiritualidade é o caminho, então a gente passa o quê? A ter meio que a obrigação de manter a nossa vida em equilíbrio, porque todo mundo gosta de equilíbrio, né? Todo mundo gosta de pensar direito e tal, ser mais nós mesmos do que ser mais o outro, né? E aí a mediunidade, ela vem com esse dever que, poxa, você não vai reequilibrar essa mediunidade, então você vai se perder no caminho. Mas você vai equilibrar a sua mediunidade, e aí fica talvez mais fácil da gente avançar mais rápido com os 2 cartões de crédito. E preparar o nosso coração para receber as sementes de Jesus não é fácil. Não é fácil. Porque se a gente ainda não assimilou a importância disso, então talvez a gente ainda esteja muito preso na materialidade, nas coisas da matéria, nas coisas que são palpáveis, tangíveis. Porque a parábola de Jesus ainda é difícil. Não é fácil compreender. Porque Jesus fala justamente por parábolas para que a gente não entenda o sentido literal das coisas. Então não existe uma literalidade, se é que existe essa palavra, né? Espero que sim. Do que Jesus está falando. Não é aquilo. Tem algo por detrás. E esse algo por detrás do que Jesus está falando é para estimular a nossa cabeça. É para fazer a gente pensar. É para fazer assim, mas o que ele está querendo dizer com isso? O abate pronto, aquele que está com o seu solo ainda muito endurecido, vai falar assim, não, isso daí é besteira, tipo semente, né? Que besteira. Por quê? Não está pronto. Não se abriu para isso. Aquele que começou a se abrir, falou assim, mas espera aí. O que ele está querendo dizer com isso? E é independente de idade, essa compreensão. Poxa, tem alguma coisa a mais aí. Ele está querendo falar mais alguma coisa. E aí tem que parar para pensar e falar, olhar para o que Jesus representa, principalmente naquela época, o que Jesus representava ali, aquele séquito de um monte de gente seguindo, os milagres que ele fazia. Não era só aquilo. Tinha gente que talvez ia pelo fenômeno.
buscava lá a cura e ia embora e tchau, consegui o que eu quis. E mesmo aqueles que conseguiam o que eles queriam, Jesus era tão sábio, né? Porque ele dizia, vai, não peques mais, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Isso é muito poderoso. E a nossa fé é capaz de nos manter no nosso caminho e alimentar o nosso solo ainda mais. Porque se a gente começa a receber a firmeza e perceber a estabilidade que uma fé traz pra gente, a gente vai muito mais longe. E fé não é, dentro do Espiritismo, fé não é acreditar. É ter certeza. Não é, eu acho, eu acredito. Não, é ter certeza. Porque no Espiritismo, a gente fala muito da fé raciocinada. E a fé raciocinada é igual à matemática. Se eu falo que 2 mais 2 são 3, você fala assim, não é 3, são 4. Todo mundo já aprendeu isso. É certo, é seguro, você acredita, você tem certeza. Você não acredita, não, 2 mais 2, como assim? Não, você sabe. Mas vamos ficar só na matemática básica, tá? Não vamos falar de integral, de não sei o quê, deixa isso para outra conversa, né? A gente sabe, não tem dúvida. Talvez você tenha meio dúvida, tipo 6 vezes 7, você precisa, né? Peraí. Você vai lembrar da tabela lá, né? Da tabuada que ficava na sala, para decorar e tal, né? Tipo, era chato, era difícil. Tabuada do 9, essas coisas. Mas a fé raciocinada, ela fala direto na nossa razão. Porque é lógico, é claro. É extremamente compreensível. E quando a gente é testado na nossa fé, e nós temos a nossa fé raciocinada, a gente não tem dúvida, a gente já se agarra nisso, porque aquilo dá firmeza, aquilo dá estabilidade para a gente passar pelos percalços da vida. A gente não vai titubear, assim, nossa, eu estou passando isso, ai meu Deus, o que eu fiz para merecer? Você não vai se perguntar o que você fez para merecer, você tem certeza que fez alguma coisa e alguma coisa vai surgir dali, alguma coisa de bom vai surgir dali. Não importa o que está acontecendo. Mas eu queria saber, aí você vai ter mais razão ainda e mais certeza ainda de que é melhor nem saber. É melhor a gente não saber. Vamos passar por isso que é mais fácil. Porque se a gente souber, é mais dolorido. Porque saber o que a gente fez lá atrás, porque a gente acredita em reencarnação, né? Se a gente acredita em reencarnação, a gente acredita que teve uma vida lá atrás. E a vida foi tudo ótimo. A gente gostaria, né? Foi tudo ótimo e tal, maravilhoso, né? Todo mundo quer ser Cleópatra, todo mundo quer ser o rei Luís XV e quer ser, né, alguém importante. Ninguém quer ser o plebeu ali, o camponês. Gente, melhor a gente ser o camponês, cara. Porque a chance da gente ter feito muita besteira é talvez menor. Porque o caminho das possibilidades era menor também. Então a vida lá atrás também não foi só flores. Foi difícil. Se foi difícil, teve dor. E querer saber disso daí vai trazer dor também. Não vai trazer só alegria. Os aprendizados nós trouxemos com a gente. As coisas que servem pra gente nessa vida estão aqui dentro. E se manifesta às vezes como uma intuição, se manifesta às vezes como isso daqui não tá bom. Isso daqui não vai dar muito certo, aquilo ali, porque a gente já talvez tenha tido aquela experiência no passado. E às vezes é um pouco dessa experiência do passado que afasta a gente de avançar para frente. Porque a gente pode ter tido um trauma lá atrás.
Mas se deixar levar pelo trauma, tchau, Margarida, vai com Deus. A gente se deixar levar pelo trauma é estagnar a nossa vida nas vidas anteriores. É pausar. E é para isso que a fé ajuda, e é por isso que a fé ajuda a gente nesse processo de transformação. Porque a gente não está olhando, a gente não está olhando só o sofrimento. A gente está olhando o que a gente vai conquistar com isso. E a pergunta não é, por que eu estou sofrendo? Por que eu passo por isso? O porquê não importa. Importa o para quê. Que é qual é a finalidade, não a justificativa. Qual é a finalidade disso? E a finalidade a gente já sabe. Qual é o objetivo de cada um de nós nessa vida no longo prazo, na vida eterna? É a gente voltar para Deus, se aproximar de Deus, se desenvolver. Para isso a gente precisa se desenvolver. Se desenvolver espiritualmente. A gente tem, talvez vocês já tenham ouvido, ou talvez não, 2 asinhas. A asa do amor, do sentimento, e temos a asa também da razão. O sentimento / moral e a razão que a gente precisa desenvolver. São ambos os sentimentos fundamentais para que a gente alce o voo, porque senão se a gente voa com um lado só, fica como meio capenga, né? Não vai dar muito bom. Parece que a gente precisa ser, quando a gente conversa sobre fé, sobre Jesus, parece que a gente só tem que ir para o lado moral. Mas o lado moral, ele é extremamente importante para moralizar a parte intelectual. Porque a parte intelectual sem a moral, sem a ética, vai para onde? Descamba. E aí, quando isso acontece, o que acontece com a gente? A gente rodopia, a gente perde, digamos assim, a gente contrai mais débitos, né? Porque aumenta as possibilidades da gente errar. Eleva o potencial do nosso orgulho, da nossa vaidade. E quando a gente tem o nosso lado moral mais desenvolvido, mais afinado, a gente tem a capacidade de ter empatia, de se colocar e se perceber aonde nós estamos. A parte intelectual também tem, mas ainda é desconectado com Deus. Então, nós alimentarmos esse solo dentro do nosso coração, que é a capacidade não só da gente ouvir, mas da gente ser humilde e perceber que o que nós somos. Todo mundo, a gente tem um jargão, né? A gente é grãozinho de areia, né? Um grãozinho de areia. A gente só fala isso. Sentir que nós somos um grãozinho de areia é completamente diferente. Porque um grãozinho de areia, ele é tão pequenininho, só que ele não é pequenininho na praia. Ele é pequenininho no universo. Imagina se a gente conseguisse, olhar para o universo e perceber quantas coisas existem acima da gente. Quantos espíritos existem acima da gente com capacidade moral muito mais desenvolvida e aprimorada do que a gente. A gente vai olhar e falar assim, meu Deus, a gente tem tanto chão para caminhar. E a gente tem muito chão para caminhar. E por que a gente tem chão para caminhar? Porque dentro de nós, todo mundo já ouviu falar do ego, né? Todo mundo sabe o que é o ego. O ego é quem nós somos. É como a gente se identifica. Agora imagina se a gente remove isso da gente a um ponto que a gente se conecta, o que você é, meio é o que é o outro. E se conecta, todos se conectam entre si e você se perde num mar de pessoas que estão conectadas e se reconhecem entre si.
É muito louco a gente pensar o que aconteceria se a gente tirasse o ego da gente. Você deixaria de existir? Claro que o espírito não deixa de existir. Mas imagina o espírito conectado com tantos outros espíritos que é quase como se o ego ali se diluísse e é quase como se a gente deixasse de existir. Porque é muito intenso. A gente se reconhece pelo aquilo que a gente gosta, pelo aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente faz. Se a gente tirasse isso, quem sobraria? Ou o que sobraria? Será que sobraria alguma coisa? Será que a gente conseguiria se olhar e falar assim, nossa, eu tô ali? Então, quando a gente consegue deixar o ego de lado, ou uma parte desse ego de lado e perceber o quanto a gente é realmente pequenininho, fica mais fácil da gente perceber a grandiosidade de Deus e a misericórdia que Ele tem para cada um de nós, porque Ele é tão misericordioso que Ele concedeu para nós tempo, uma assistência dentro de uma família. Porque os animais, eles fazem o quê? Quando um animal, bebezinho, né, nasce, ele já fica em pé e já está rápido ali, né? E o ser humano? O ser humano não. O ser humano precisa de um outro ser humano ali. Se a gente percebesse, olhasse por um instante, né, nos deixássemos de lado e percebêssemos os mecanismos que existem na vida que favorecem o nosso desenvolvimento, favorecem o florescimento de tantas coisas positivas no ser humano, como o amor ao próximo, o vínculo ao próximo, a nossa capacidade de ter empatia com a dor do outro. E a gente tem muito mais empatia quando a gente já sofreu aquilo. Tem tanta coisa aqui, tem tanto mecanismo pequenininho ali que se mistura e se perde, que pode parecer que a gente não consegue nem pensar isso, então a gente deixa... A gente aceita que é assim, a vida é assim. Mas a fé raciocinada traz essa explicação e traz esse contexto pra gente não se perder. E não ser, não, é assim mesmo. Porque se a gente, em algum momento da nossa fé, é questionado da nossa fé, mas por que você acredita nisso? Por que você vai lá no centro? Por que você ajuda fulano? Por que você ajuda Beltrano? Por que isso? Por que aquilo? A gente vai responder o quê? Porque sim. Porque sim, né? A gente já ouviu bastante isso na nossa juventude. A gente ouvia muito porque não é resposta, né? Porque sim também não é resposta. Porque o porque sim não traz clareza, e aí quando a gente é testado nisso, a gente quer fugir dessas perguntas. Por que você acredita nisso? Por que você faz isso? Por que você acha que Deus existe? Não. Espero que não. Pô, não sei, acho que aqui atrás, Mitico. Não é o meu, não. Porque se a gente se perguntasse, por que a gente acredita em Deus? Por quê? A gente saberia responder? E como a gente se sentiria se alguém viesse e perguntasse e a gente respondesse, mas a gente não responde de uma maneira tão convincente. E ela vai lá e faz o quê? Pergunta de novo. E fica indagando. Como é que nós nos sentiríamos? Quem tem a fé que não é tão bem estruturada vai querer mudar de assunto. Porque às vezes isso afeta a nossa confiança na nossa própria fé. É como se a nossa fé fosse deixar de existir, como se a gente fosse perder a segurança
na nossa fé, na nossa crença, no nosso ser. E aí a gente precisa fugir desse questionamento. Mas quando a gente questiona e quer buscar a resposta, para que a gente tenha mais clareza dessa resposta, e aí é onde existe o caminho para essa fé raciocinada, o que acontece com a gente? A gente fica mais seguro. A gente entende melhor. A gente aceita melhor e aquilo começa a fazer parte da gente. E aí pode cair o mundo lá fora, pode ter uma outra pandemia, né? Isola. Pode acontecer 1000 coisas. E a nossa fé vai permanecer como? Firme. Porque a confiança e o entendimento de tudo que Jesus explicou, de tudo que Jesus vivenciou, e por mais que a gente não consiga fazer, a gente sabe que esse é o caminho. Porque a gente aceitou no nosso coração. Aceitamos no nosso coração que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e é por ali que a gente tem que ir. Esse é o modelo. Como é que a gente vai chegar lá? Seguindo o modelo. Não é? Dado as devidas proporções. Certo? Jesus é Jesus, nós somos nós. Mas a gente vai fazer o quê? Se esforçar. E tá aí uma coisa que Jesus enfatizou muito e demonstrou muito na sua vida, né? Principalmente ali na paixão, quando ele estava no caminho do Calvário, aquilo ali foi resiliência. Aquilo ali é resiliência. Ele literalmente, aí sim, literalmente carregou a cruz. A gente só tem que carregar a nossa cruz, não é nem literal, ela é exatamente subjetiva. É uma analogia, né? Ela é emocional. A cruz emocional, ela dói demais. Não é? Talvez doa até mais do que a gente... Com certeza a gente diz, talvez doa mais do que a cruz física, né? Ou carregar um madeiro ali. Porque ela dói, ela dilacera a nossa alma. Mas ela dilacera porque ela está moendo as imperfeições. Porque a gente está preso em coisas lá atrás. Coisas que nós fizemos, coisas como nós pensamos. E o Espiritismo traz muita clareza nisso, porque ele traz um ponto de origem. Todos nós nascemos simples e ignorantes. Acabou. Não tem privilégio. Ah, mas fulano, não sei o quê, mas ciclano... Meu, todo mundo nasceu, igual. Na mesma base. E aí a gente foi evoluindo, aprendendo. Um fazia mais, outro fazia menos. A gente se acomodou, a gente avançou, a gente trabalhou, a gente aprendeu, a gente sofreu, errou, acertou. Porque parece que a gente só erra, né? Quando a gente faz exposição, a gente só fala de erro. Parece que a gente só errou. A gente acertou muitas coisas. Tanto que a gente está aqui. Se a gente não tivesse acertado muito, a gente ainda estava no mundo primitivo. Onde está todo mundo se matando. Assim, real. É a lei, muito a lei do mais forte. É tipo Jurassic Park. E a gente não tá lá. A gente não morre com uma infecçãozinha por causa de que você não tem penicilina, né? Era alguns anos atrás isso ainda acontecia. A gente está preocupado com outras coisas. E a gente não está mais no mundo primitivo. Graças a Deus. Então a gente acertou. A gente quer acertar mais, não quer? Ninguém gosta de errar. Parece que o erro é uma coisa ruim, né? Tchau, tchau. Parece que o erro é uma coisa ruim, mas o erro é uma tentativa de acerto.
E a gente vai escolher, não é por aqui. Não deu certo. Doeu. E o que isso tem a ver com a nossa fé, com a semente germinar dentro do nosso coração? Tem tudo a ver. Porque se a gente faz uma coisa errada, a gente tropeça, e a gente não entende que a gente vai ter chance de corrigir, que tudo isso faz parte de um processo evolutivo, que a gente tem o livre-arbítrio para errar, para acertar, a gente vai colher o mérito disso tudo, a gente vai ficar preso na culpa. A gente vai ficar preso na lamentação. Não, mas eu errei, eu fiz isso, ai meu Deus. Mesmo tendo essa razão toda, a gente ainda fica preso. Porque o nosso coração não consegue, às vezes, se desvencilhar de ter tropeçado, de ter errado o caminho, né? O Waze falou, vira à direita, você foi reto. Não, eu vou reto. Você pegou o quê? O trânsito. Ou você perdeu a entrada ali na rodovia, sei lá. E aí, o próximo retorno é quando? 20 quilômetros lá na frente. E você passa o quê? Nós passamos como? 20 quilômetros lamentando. Meu Deus, eu errei o caminho. Ó. Só se chicoteando. Olha que coisa banal, né? Que coisa banal. Errei. Putz, perdi. E eu posso falar, outro dia eu estava indo para um lugar, estava indo para Mogi. Eu dou risada agora porque, eu fui e voltei, fiquei num circuito, assim. Imagina um autódromo, como se fosse um autódromo, só um círculo. Fiquei num círculo, fui e voltei 3 vezes. Não é brincadeira, não. Foram 3 vezes. Eu falei assim, não é possível, eu tô preso num umbral aqui. Não consigo sair desse lugar, cadê essa saída? Porque, sabe quando você tá com pressa de um lugar? Você quer chegar logo num lugar e você passa assim, poxa, a saída era ali. A saída era ali. Eu falei assim, não é possível. Te juro, 3 vezes. Aí eu falei assim, não, eu vou sair daqui. Isso daqui não tá certo. Mas quem não tá certo era eu. E a vida, quando você tá com muita pressa, você passa assim, aconteceu. E a gente ficou. E a palavra de Jesus também pode passar muito rápido. Se a gente não perceber, se a gente não se conectar, não tiver com o coração aberto para isso, ela vai passar batida. A gente não vai ouvir esse chamado. Talvez nós estivéssemos lá atrás, né, com Jesus, e a gente não ouviu e a gente está ouvindo agora só. Então é melhor a gente ouvir agora. Porque a possibilidade da gente se transformar é muito maior. Muito maior. Porque vai facilitar a gente se conectar com o outro, a gente encontrar o nosso caminho muito melhor, muito mais fácil. Se a gente tem dúvida, meu Deus, e agora eu faço o quê? Tchau, vai com Deus. E agora eu faço o quê? Uma ótima pergunta é o que Jesus faria? E uma outra ótima pergunta, que vem com essa fé raciocinada, que vem com o entendimento do Espiritismo, é: se eu estivesse no lugar do outro, o que eu gostaria que fosse feito? Essa é mais fácil. Muito mais fácil, né? Saber o que Jesus faria é longe. Mas o que eu gostaria? Por que isso? E aí, a fé raciocinada, né? Porque o Roger falou? Não é porque o Roger falou. Então vocês devem estar se perguntando, mas então, me fala por quê? Porque se na nossa vida Deus ele é soberanamente justo, bom, misericordioso, amoroso e todas as qualidades que estão lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, para quem já leu, quem não leu fica o teaser para vocês irem lá atrás, que tem uma bela definição do que é Deus. Ele não vai julgar a gente. Mas quem é que vai julgar? Nós vamos nos julgar. Se nós vamos nos julgar, como é que a gente pode saber se a gente está tomando a decisão certa para alguma coisa? Vou olhar o fulano, o ciclano? Não.
Eu vou me colocar no lugar do outro porque a única perspectiva que eu tenho é a minha mesma. A minha perspectiva de olhar e entender o mundo como ele está hoje, como a gente entende. Porque se a vida ela é eterna, o nosso espírito acontece o quê? Cada um está num nível de entendimento. Não é um nível evolutivo, é um nível de entendimento. Então, eu entendo uma coisa aqui, o outro talvez entenda um pouquinho melhor. Nós entendemos coisas de maneiras diferentes. Mas nós entendemos que o que cada um de nós compreende é o melhor que a gente pode entender hoje, aqui e agora. Porque a gente não vai tomar uma decisão pensando, se eu entendesse isso lá na frente, como é que seria? E muito menos no passado. A gente vai olhar o quê? O aqui e o agora, certo? Como que nós entendemos tal assunto? Ótimo. Então, se eu estivesse no lugar do outro, o que eu gostaria que o outro fizesse? E aí a gente faz para o outro o que a gente gostaria que o outro fizesse. Porque isso é uma parte da essência que Jesus ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos assumir que a gente se ama, certo? Nós nos amamos, nós queremos o nosso bem. Se a gente quer o melhor para nós, e eu uso essa mesma medida para com o outro, eu estou fazendo o meu melhor para o outro. Olha que simples. Não tem razão nisso tudo? Não faz sentido? Eu acho que faz sentido. E aí lá na frente, se dali passou daquela atitude que nós tomamos, passaram-se 30 anos, e a gente olhar para trás e falar assim, nossa, mas eu fiz aquilo. Porque passou 30 anos, cara, nossa cabeça já mudou. Melhorou, né? A gente enxerga as coisas com outros olhos. Com outros olhos. E aí o que a gente faz às vezes? Que aí é onde a gente tropeça. A gente se julga com a cabeça de hoje o que a gente fez lá atrás. Mas não é assim. O que nós fizemos lá atrás, fizemos lá atrás com a cabeça lá de trás. Se a gente está sempre avançando, evoluindo, nós fizemos o quê? O nosso melhor. E é isso que importa muito, mas muito, 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 muito mais do que a gente realmente acertar com a visão de Jesus e fazer o que Jesus faria. Porque o que Jesus faria está bem longe, mas o que eu consigo fazer hoje, qual é o meu melhor, qual é o nosso melhor. E vamos fazer isso. Só que a gente faz o nosso melhor assim, não, eu vou fazer o melhor. Isso não é fazer o melhor mesmo. E se a gente se esforça para realmente fazer para o outro o que a gente gostaria que o outro fizesse, esse mundo seria outra coisa. Seria outra coisa. Porque, primeiro, nós não estaremos julgando o outro, mas o fulano fez assim, fez assado. Vocês conhecem aquela história do casal que um gostava de pão, da casquinha do pão, outro gostava do miolo? Não? Essa história é ótima. Já ouviu essa história? Essa história é ótima. Tinha uma senhora e um senhor, que eles eram casados há muitos anos. E aí, todo dia de manhã, ela fazia o quê? Ela preparava o café da manhã e pegava o pão, pegava só a casquinha, passava a manteiga e tal, e dava o pão com a casquinha para o marido. E o marido fazia a mesma coisa e dava o pão com um miolo para a esposa. Anos a fio. Até que um dia um falou assim, poxa, mas você só me dá o pão com a casquinha? E aí o outro vira e fala assim, mas eu amo a casquinha do pão. E o outro, mas eu amo o miolo. Ou seja, eu já nem lembro mais, mas a esposa estava dando o pão com casquinha e queria o miolo. E queria o pão com casquinha, o outro dava o miolo porque era o melhor. Então cada um estava dando o que mais gostava, o pedaço que mais gostava.
É uma coisa banal, né? Mas cada um estava fazendo e dando para o outro aquilo que era o melhor. Ele achava que era melhor pro outro. Para ele é o melhor. Essa é a melhor parte do pão. Qual é a melhor parte da sua vida? Qual é a sua melhor parte? E aí, claro que a gente não está falando só disso, a gente está falando de atitudes e comportamentos que a gente pode ter numa vida muito complexa. Será que eu ajudo o outro ou será que eu não ajudo? Será que eu estendo a mão? Será que eu não estendo? Será que eu dou uma palavra de conforto? Será que eu ouço a reclamação? O que eu vou fazer? Meu Deus, o que fazer? Tchau, tchau. É só parar e pensar, se eu estivesse naquele lugar, como é que eu gostaria que fosse? E isso, claro, fica muito mais fácil quando a gente já esteve naquele lugar. Né? Se em algum momento a gente já passou por uma cirurgia, precisou estar no hospital, a gente sabe como a gente gostaria que fosse. Se a gente estivesse no lugar do outro, numa situação de desespero, de aperto, né, de preocupação, a gente sabe como a gente gostaria. Se a gente já viveu. Se a gente não viveu, a gente só pode imaginar. E aí é fazer o melhor. E se a gente leva isso para a vida, fazer sempre o nosso melhor, o que acontece com a nossa consciência? Ela vai ficar preocupada? Ela vai ficar se sentir culpada? Não, ela vai ficar tranquila. Por quê? Porque naquela circunstância, naquele momento, quem nós éramos naquele ponto da história, nós éramos aquilo e tínhamos condição de fazer aquilo. E isso basta, e aquilo era o nosso melhor? Era. Então, a nossa consciência está tranquila. Podia ser certo? Podia ser errado no ponto de vista universal do que são os ensinamentos das leis divinas? É uma outra história. Mas a gente fazer errado porque quer é muito pior. É muito mais, vamos dizer assim, agravante, né? Se nós fizermos o melhor esperando o melhor, nós não erramos de propósito. Mas isso não significa que a gente não tenha errado. Todo erro precisa de um acerto, de uma corrigenda, precisa de um ajuste. Mas o ajuste vai ser muito mais leve do que eu ver alguém ali tropeçando, eu vou lá e ponho o pé para tropeçar com o outro pé e cair de vez. Ou alguém que está caído, vou lá e vou chutar. Né? Figurativamente, tá? É muito mais atenuante a gente fazer isso. O erro é erro, acerto é acerto. E fazer o melhor é muito melhor para a nossa consciência, para a nossa paz de espírito. Então vejam como se a gente conseguir assimilar a racionalidade que tem por detrás dessa fé toda, nós vamos ter uma bagagem, nós vamos ter uma solidez muito maior para a gente não se perder nas decisões da vida, para a gente não se afastar de Deus, mas para a gente entender que existe Deus, existe o lado espiritual, existe também o lado material que provoca e promove um desenvolvimento intelectual, promove os testes da nossa vida, porque a vida acontece lá fora, a vida não acontece aqui dentro, né, do centro. Aqui é facinho ser anjinho, ser bonzinho. Lá fora que é mais difícil, porque lá fora as coisas estão acontecendo, né? Lá fora que nós somos testados, somos provocados. E é aí onde a gente se fortalece. É aí onde a gente vai ver, opa, é quase como se fosse a prova, né, no final do bimestre. Vamos ver se você aprendeu mesmo. Ou trabalho escolar, sei lá como é que faz hoje em dia. E a vida está lá fora, não aqui dentro. Aqui é mais fácil, talvez, a gente conseguir assimilar as coisas do mundo lá de fora e pensar, poxa, como é que eu agiria em tal circunstância? Como é que eu poderia ser melhor desse lado? E aí a gente vai se autoaprimorando, a gente vai amadurecendo, dia após dia.
E sem dúvida, quando a gente vai amadurecendo, as sementes espirituais que Jesus vai lançando, que Deus lançou por aí, vai germinando dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. E a gente vai saindo daquele terreno do meio do caminho, terreno pedregoso, terreno cheio de espinhos, para um terreno fértil, aonde o ensinamento do Cristo e a vivência dele, do amor puro e verdadeiro, frutifica dentro da nossa vida e a gente vai se aproximando cada vez mais de Deus.